Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. Rádio Cultura de Campinas Limitada, ZYD 809, FM 99,1 MHz, ZYK 570, AM 1390 kHz, Rádio CBN Campinas. Apresentação: Eliel Almeida. Opa, sou eu, hein? Muito boa tarde para você que acompanha a Central Brasileira de Notícias. Para você que tá no YouTube, eu tô cortado hoje, hein? A galera não enquadrou a câmera, eu vou descer a cadeira aqui. Pronto, vê se agora deu certo, Daniel Franz. Aí, agora sim, hein? Para você que tá no rádio, estamos no ar, hein? Mais uma arena, prenúncio de chuva, hein, gente? Toma cuidado para quem tá na região metropolitana de Campinas, porque os trovões estão fortes. O bumbo lá em cima tá chegando aqui embaixo. Aí, ó. Vai ouvindo, tá um negócio pesado. Mas a gente vai falar bastante de esportes a partir de agora. Vamos falar de Copa do Brasil, de Libertadores da América. Aliás, Libertadores da América, os brasileiros. É Libertadores, é Recopa Sul-Americana. Vamos falar de Série A2, jogo antecipado ontem. A Ponte Preta, aconteceu um negócio muito curioso comigo no jogo da Ponte Preta ontem, mas eu não sei se eu conto. Vou segurar. Vamos falar de Paulistão, Palmeiras mais líder do que nunca. Quem vai parar o Palmeiras? É a pergunta que fica, né? Quem vai parar o Verdão? Pelo amor de Deus, o time do Abel não perde de ninguém. E olha que ontem até o Endrick ficou nervoso, hein? Ficou bravo, uma barbaridade. Bom, vamos falar de muitos assuntos. Dentre eles, do Antônio Lupe também. Boa tarde, Lupe. Tudo bem? Tudo bem, Eliel. Boa tarde. Um abraço a você, a todos que acompanham a Arena. Um abraço fraternal e carinhoso. Um abraço fraternal. Eu ia falar, mas não posso falar no ar. Eu ia mandar um triplo abraço fraternal pra você, mas não pode. Mas já falou. Ah, é verdade. Já foi. Era segredo. Mas já foi. Um triplo e fraterno abraço a você e a todos os ouvintes que estão acompanhando a gente. Eu acho que vocês já mataram, né? Boa tarde. Boa tarde. Ele tá falando do jogo, ele já tá preocupado com o sarcófago. Boa tarde, Carlão de Freitas, sempre muito estiloso. O Carlão tem a melhor coleção de polos dessa empresa. Sim. Ele tem umas camisas polo que você não consegue combater com ele. Boa tarde, Léo, boa tarde, Lupe, Fabião, Heitor e o ouvinte CBN. Você tem que estar ligado nas promoções. As promoções, uma aqui. O segredo é esse, então. E outra coisa, Léo, você falava de Antônio Lupe. Ontem eu tive o privilégio de acompanhar Antônio Lupe em frente ao estádio Moisés Lucarelli. Cara, ele é recebido pelo povo. No braço do povo, nos braços do povo. Nos braços da galera, que coisa. Eu acho que se chegasse o Elvis ou Antônio Lupe teria mais moral que o Elvis. Mas ele, nos dois estádios ou você só viu? Então, no Guarani também, mas foi mais na Ponte, até pelo tempo que ele cobriu a Ponte, vive o dia a dia da Ponte. Mas no Guarani também, ele Guarani, é bem pessoal, bem gente recebido, boa também, bem que recebido. sempre me recebe muito bem lá. Que Todos, legal, né? Nos dois estádios. Que legal. É boa praça. Parece Fábio Scheibe chegando no Novelli Júnior pra ver Ituano e São E no Bernardo. Allianz Parque, mesma coisa também. Boa tarde, Fábio Scheibe. Boa tarde, Eliel. Sempre bom acompanhar um bom futebol, um bom jogo, né? E ontem eu vi um bom jogo, São Bernardo muito bem no campeonato, me chamou a atenção, até falei de manhã isso. Time muito bem armado, viu? Time veloz. Me permite um detalhe? Permito, você Antes cortou o Fábio. Antes do Heitor, o Fábio Scheibe, ele vem com um modelo pro CBN Esportes, e aí ele se troca e vem com uma outra produção pro Arena. Mas o cara tem que tomar banho, Lupe. Eu não tomo banho, Tomo banho, vou à academia, não é? O Faço cara... o meu jogging à la Carlão. Meu Deus. E depois eu volto... Agora, por forma, exemplo, né? ele tá parecendo o Dr. Castor, cheio de ouro no pescoço, olha lá, ó. Fábio Scheibe, grande Fábio Scheibe. Boa tarde, Heitor Esmeriz, tudo bem? Fala pessoal, boa tarde Eliel, boa tarde Lupe, Carlão, Fabião, tudo certo? De fato é uma honra ser amigo de celebridades como o Antônio Lupe, muito bem citado por Carlão, é impressionante como ele é querido por todos, esse cara é um fenômeno. E você tinha falado quem pode parar o Palmeiras, não sei não, é difícil.
Mas esse São Bernardo aí pode dar trabalho pro Verdão, viu? É Palmeiras Muito e São bem Bernardo, arrumado. hein, gente? Já tá É o primeiro confronto é. definido das Definido quartas, já. né? É, esse já tá Só definido. falta definir o mando, né? E eles estão brigando ainda pra ver quem vai ficar com o mando de campo, hein, gente? Tá pesado esse negócio aí. Ó, pra começar, eu prometi que hoje não ia fazer nenhuma piadinha, nenhum trocadilho, mas não dá, né? Vamos lá, vamos lá. O outro ouvinte mandou, olha aqui, gente, ontem no jogo do Atlético Mineiro percebi que cara bobo mesmo está na Venezuela, com essa história de racismo. Mas também queria dizer que não tem mais bobo no futebol, só cara bobo. Foi muito bom, Éder. Boa! Muito bom, Éder. Muito bom. Que isso, Eduardo Rodrigues? Essa risada meio bruxa, né? Meio assustadora, né? Arrepiou, hein? Outro ouvinte aqui mandando, o Marcelo lá do Jardim Marisa. Olha aí. Boa tarde, Eliel e toda a equipe. A cada dia que passa, sempre melhora esse programa de esportes nota 1000. Boa! Obrigado, Marcelo, sempre acompanhando a gente. E manda áudio, né, gente? A gente gosta quando chega o áudio, porque o áudio a gente põe no ar, a gente ouve a voz do ouvinte, nós conhecemos um pouco do timbre do ouvinte, e aí a gente vai com certeza entendendo quem tá ouvindo a gente. E hoje o desafio, Carlão de Freitas, Vamos lá. é uma brincadeira gostosa que a gente faz às quintas. Aquelas brincadeirinhas gostosas. Não, essa é legal. Já imagino. O desafio hoje é tentar adivinhar o carro do ouvinte pela foto que ele mandar pra gente. Ah, que bacana. Vamos ver Boa. se a gente consegue. Ele vai Vamos mandar, lá. tira uma foto do rádio aí que tá sintonizado na CBN e manda pra gente que nós vamos adivinhar o carro aqui, ó. A gente tá liberado falar marca e modelo? Claro, pô. Ah, então Senão você vai beleza. ficar, aquele carro lá daquela marca lá. Não, a gente pode ir, tipo Pô, assim, Lupe. tem no campo de futebol. Gol! Não, mas tá liberado. Ó, 991869070. O DDD é 19. Já tem gente mandando aqui. Rapaz, esse carro aqui com áudio, ó, o carro já tem o coisa digital. Então, mas como é que a gente vai? Eu tô vendo aqui, Ah, então tá tá bom. no meu notebook, mas aqui você pode chegar Ah, perto, dá pode licença. ver. Esse carro aqui, ó, o que vocês acham, hein? Alfa Romeo. Não, falando sério, vou mandar pros meninos. Nossa, já tem 10 fotos de carro aqui, caramba! Caraca. Não, vem ver. Deixa eu ver. Olha, eu mandei umas, olha Ô, aqui. louco! Que show, cara. Continua aí, ó. Continua. Esse aqui que o ouvinte do final 79 mandou pra gente, Thiago, esse carro que você mandou aqui pra gente é um Chevrolet. Esse é um Chevrolet e é um Onix. Onix. Esse é um Onix, acertei. Pode ter certeza que eu acertei. Manda aí, ó, 991869070. Vamos adivinhar o carro dos ouvintes pela foto aqui. Bora. Combinado? Ô, Carlão de Freitas, Vamos lá. quem tá na nossa live no streaming hoje? No streaming hoje, ele, Daniel França. E quem tá comandando o som da CBN Campinas, meu caro Fábio Scheibe? É ele, Eduardo Rodrigues, o rei do ABC. Então, Bolacha. meu caro Eduardo Rodrigues, aperta o botão, começa o Arena. Quero a foto do rádio pra gente adivinhar o carro, hein, gente? Arena CBN. Fevereiro é o mês de uma das cidades mais importantes da região metropolitana. E a CBN Campinas visita Paulínia para celebrar os 59 anos de uma cidade forte que se tornou referência econômica no estado. Mas qual a história ao longo destes anos? Quais os feitos econômicos, os avanços tecnológicos e os principais desafios de hoje e de amanhã? Para debater estes e outros temas, o News Trucks CBN marca presença no aniversário de Paulínia, ao vivo no Estúdio CBN e no Arena, em frente à Prefeitura, na terça, dia 28. Você sabia que os serviços de segurança e facilities vão muito além de portaria e segurança? E que a Unicetter tem soluções também para limpeza, jardinagem, recepção, carga e descarga, valet, motorista, bombeiro civil e várias outras opções de facilities? Na hora de contratar ou renovar a terceirização de sua empresa ou condomínio, fale com a gente, 3828-4044 ou acesse unicetter.com.br. Unicetter, tudo que é importante para você é obrigação para nós.
Pix. Os resultados do Enem estão na página do participante. Sisu, aí vou eu. Chegou minha vez de entrar em universidade pública. Inscrições de 16 a 24 de fevereiro. ProUni, aí vou eu. Eu posso ter bolsa de estudos no curso que eu quero. Inscrições de 28 de fevereiro a 3 de março. Fiéis, aí vou eu. Apoio para financiar o meu curso é Justiça Social. Inscrições de 7 a 10 de março. Ensino superior, aí vamos nós. Saiba mais em acessounico.mec.gov.br. Ministério da Educação, Governo Federal, União e Reconstrução. O mercado imobiliário tem seu espaço na CBN Campinas. Os principais lançamentos, oportunidades de investimento, entrevistas especiais e tudo o que envolve esse importante segmento. Circuito Imobiliário, com Gustavo Frison. Todos os sábados, às 10 horas da manhã. Oferecimento LG Mota Imóveis, a imobiliária campeã em vendas. Arena CBN. São 4 horas e 15 minutos, gente, explodiu aqui. Nossa. Chegou muita foto de carro, quero ver eu cuidado acertar pra todo galera, mundo agora. hein? Aliás, pessoal, não vai tirar foto do carro e bater o carro, pelo A amor de prioridade Deus. nesse momento é a É o direção. trânsito, depois você dá um jeitinho de parar aí. Boa, estaciona. Estaciona ou para no semáforo, cuidado com o pessoal da Indec. Não pode Isso, pegar o celular também. Certo é estacionar. Estaciona. O Paulo Tadatoshi mandou aqui pra gente a foto do carro dele. Isso aqui é um Up. Certeza. Não preciso nem falar mais nada. Vamos ver o outro aqui. Aquele do Daniel, que você acha que é o quê, Lupe? Aquele do Daniel eu acho que é um Argo. Um Argo? Tem um que é tracker antigo aí, hein? O José Uber? Ah, Uber é Up também. Nem Só sempre. Outro dia eu Quid. andei num Palio. Palinho. Vixe, esse aqui do ouvinte, Não era o esse Zé é que tava potente, pilotando, hein? o Zé Tá na Palio. pista ainda. Esse eu não sei qual que é não, hein? Esse é bonito. Ah, esse aqui é das antigas, esse eu conheço. É um Fiat Uno. Fiat Uno. Guilherme Rodrigues, se não for Uno esse aqui, pode parar. Atrative 1.0. É, Faz esse é 25 Fiat Uno. litros. Esse aqui eu também sei, Faz ó. 25 com litro. Esse aí Ô, para Marcelo. no posto, o frentista tá infarta. Marcelo do final 9500. Se não for uma espinha, um Onix. Certeza. É isso mesmo. Olha lá, Não, olha lá, buzina, essa buzina. Cuidado. Ó, vamos ver. O Marcelo respondeu aqui. Espinha, acertei. Tá vendo aí? Tá pensando o quê, hein? Esse é Kombi. Não, esse não. Esse não pode. Bom, manda Kombi aí, não ó. pode? 991869070 que nós vamos adivinhar o carro. Esse carro aqui já apareceu, Luke. Mas esse é Sherry QQ. Deixa eu ver. Esse é. Esse eu não sei. Esse é difícil, hein? Acho que é uma Palio Weekend Atrative 1.8. Esse é- E o pessoal tira sarro, Maréia Turbo? Não, Maréia não pode. Maré também não pode? Rapaz. Ah, esse aqui eu sei qual que é, hein? O Valdeir Júnior. Esse aí é um HB20, meu caro. HB20. Mas é dos novos, hein? É dos novos. Sem medo de errar. Pode mandar aí, Valdeir. Você mandou aqui, final 8626. HB20 é igual o nariz, né? Também. Rapaz, Tem isso aqui tudo é quanto uma... lugar, né? Isso aqui é Eu tenho um. E é um bom, hein? ônibus, é um caminhão, velho. Esse é um caminhão. É um Mercedão. Ouvinte do Não, final não. 0645. É um Mercedão esse. Eu acho que é uma tracker antiga. Não, é caminhão. Ó, esse ficou fácil. Esse o Carlão vai acertar. Vai, Que Carlão. carro que é esse aqui, Carlão? Ó. Do final 6995. É uma doblô. Doblozinha. É uma doblô. Essa ficou fácil demais. Nunca andei numa doblô. Nunca? Tem vontade? Não. Então por que você falou? Ó, vixe, esse aqui do ouvinte do final, o Thiago Demin. Thiago, isso é um Honda City, meu caro. Ah, esse eu conheço, deixa eu ver. É um Honda City, sem medo de errar. Isso aqui é o painel da Honda. Não é Honda City. Ele vai mandar confirmando, você vai ver. Não é Fiat. Ah lá. Ixi, Viu? tamo bem, hein? Eu acho que é o Fiat Pulse. É bom esse, hein? Ô, Heitor Esmeris, por falar em Pulse, quase que a Ponte Preta impulsionou ontem na tabela, mas não foi, né? Não foi empate por 2-2, mas acho que o menor dos prejuízos da Ponte foi o resultado ontem, né? Um resultado que não vai mudar a situação da Ponte na tabela. A Ponte está bem encaminhada aí para avançar na primeira colocação, mas acho que a principal notícia aí não é tão positiva da noite, foi a lesão do Elvis, né? Aos 40 minutos do segundo tempo, ele sentiu a posterior da coxa e virou problema para a Copa do Brasil, né? Ainda não fez exames, não saíram os resultados, mas assim, do jeito que saiu, a gente conhecendo, né, lesão muscular, vendo a maneira como ele sinalizou para o banco,
acho que o próprio Hélio, na entrevista coletiva, já sinalizou que já tá pensando o time da Ponte sem o Elvis para o jogo contra o Fluminense de Piauí, né? Esse foi o grande prejuízo, né, Carlão? Um prejuízo, olha, incalculável, porque da maneira como foi, porque é assim, o cara quando ele sente algum desconforto, ele para, até dá prosseguimento no jogo e tal, mas o Elvis, ele sentiu a fisgada, né? Porque o Elvis, ele cai no chão. Então ele sentiu aquela coisa da pedrada, né? Foi terrível. A gente espera que não seja aquela coisa de grau 2, porque aí é um meizinho. Você sabe que essa história da pedrada, porque o que o Carlão diz, que quando dá o músculo, na hora a pessoa vira pra trás e acha que alguém deu uma pedrada. Eu tinha um amigo meu que tava saindo da empresa, junto com um grupo de companheiros, e deu na panturrilha dele. Tá louco. Ele tava com a marmita na mão. Ele achou que o rapaz atrás tinha dado um trançapé nele, ele virou a marmita no rapaz. Sério, e depois que ele caiu, que ele percebeu, mas gerou uma confusão danada, o cara apanhou sem saber o que estava acontecendo. Terrível. Mas isso aconteceu mesmo, foi uma briga generalizada lá, cara, por causa dessa síndrome da pedrada. pedrada. Falam que é a mesma sensação, né? Vocês não lembram do Kevin Durant, recentemente, pelo Golden State Warriors. Ele voltou a jogar nas finais, e aí, de repente, ele olha pra trás porque ele acha que alguém... mas ele teve aqui no calcanhar de Aquiles. Né? Tá louco. E ele olha pra trás achando que alguém pisou, não. E foi essa síndrome da pedrada mesmo. Terrível. Ó, o ouvinte do final 1897, esse aqui eu tenho certeza, Lupe. Se eu errar, eu pago o jantar de vocês hoje. Então, ou é um Tida, ou é um March, mas é Nissan. 1897, final 1897. Pode mandar aí pra gente. Se ele acertou, porque eu quero jantar. É um Tida ou um Nissan March. É o Antônio Carlos. Esse eu tenho certeza, Antônio Carlos. Seria bom pra jogar... Carlão, se ele acertar, você fala que é outro carro aí. Hein? O Eliel seria bom pra jogar stop, né? Carlos sabe tudo de carro. Carlos de Americana é um HB20 esse aqui, viu, Carlos? Esse é fácil. Ó, o outro ouvinte mandou... Guilherme também de Americana. Audiência forte em Americana. Rio Branco. Cadê o Rio Branco de Americana, Lupe? Tá na 4ª divisão do futebol paulista, infelizmente. Rio Branco tem tantas tradições aqui no estado de São Paulo. Um dos maiores reveladores de talento. Americana que é a terra dele, né? Põe bolachinha, põe. É terra de quem? Soltar. É de quem a terra? Ontem o Cabelinha... Eu tô aqui, no Ziriguidu. Ontem ele foi bem, hein? Ontem ele foi bem. Ele deu uma invertida em Vossa Senhoria no ar. Em mim? Eu não... Na hora que Vossa Senhoria falou... Algum lance lá, ele falou assim, e eu que tô no Ziriguidu. Depois, você não ouviu, não? Você tava na transmissão da CBN? Acho que foi alguma gracinha. Foi, alguma gracinha, um trocadilho? Eu acho que foi no Gogó, na hora do Gogó. Que pegou foi a hora que eu confundi com o Mamilo com o Gogó. Isso. E não é Gogó, é Pomo de Adão o nome, viu? Mas foi ele que falou Gogó. Entendi. Então tá certo. O Mamilo eu assumo. O Mamilo você assume. Então tá bom. Tida 2013, tá vendo, rapaz? Olha, velho. Que isso? Parabéns. E ainda fala o modelo e quanto custa. Não, tô brincando. Então se a tabela FIP é o craque do stop, velho. Agora, o Fábio Chaib, o que aconteceu em Itu ontem? A sua presença lá, o São Bernardo tá esse caminhão mesmo, atropelando todo mundo? Travou. Que legal, lá. Bem arrumado, hein, Eliel? Gostei bastante do São Bernardo, é um time muito bom. Esse mês, né? O Fábio Chaib tá travando. Time muito... Oi. Aí, agora voltou, Fábio. Ih, tá indo e voltando. Será que ele pagou a conta esse mês da internet? Não pagou. Time bem veloz, o São Bernardo, bem arrumado. Agora foi, Fábio, pode ir. Agora estabilizou. Tá freando. Ih, travou de novo. Deixa. É o cachorro do Fábio Chaib. O cachorro pisou no fio. Mas tudo bem. Ó, o ouvinte aqui de Sumaré, isso aqui é um Corolla. Mandou aqui, do modelo antigo ainda. Mas quadradão, é um Corolla. Né? Tiozão, bem o Alex Eduardo de Mojimirim. Alex, a gente já falou dele aqui. É um HB20. A gente falou agora há pouco. O Juarez de Nazaré. É o sobrenome dele, não é que ele é de Nazaré. É porque tem uma cidade aqui que é Nazaré Paulista, né? O Juarez, isso é um caminhão. Isso aqui tá parecendo ser uma Scania. Deixa eu ver. Porque o rádio fica no superior do caminhão. Isso é um caminhão. Sem medo de errar. O ouvinte mandou aqui, está apagado, mas está na CBN. Painel que queima assim, fácil. Isso é um Peugeot. Mandou 106, aqui. Aquele primeiro. 206. O outro ouvinte mandou aqui, ou é um Onix ou é uma Spin, Márcio Santo.
Márcio, ou é Spin ou é Onix, sem medo de errar. É um Renault, aquele, como é que chama aquele Renault? Cliozinho? Não, o outro, novo agora. Rapaz... Sandero. Não. Quid. Ô, Márcio, isso aqui é um Up, porque já é da tela nova, ou é um Quid dos modernos, mas ou K, pode ser o K também. Mandou aqui, vixe, esse aqui, rapaz, cuidado com o reflexo aí, pegou uma cena meio... Agora o outro aqui, ó, Leone Silva. Rapaz, Leone... A foto não ajuda. A foto tá meio tremida. Melhora a foto pra gente aí, o Leone. Bom, 991869070 e a gente vai falando. O ouvinte mandou aqui, isso aqui é um caminhão Iveco, porque o rádio tá no superior. Rinaldo da Silva, do final talento. 74. Certeza que é um Iveco, pode ser, não seja caminhão, pode ser uma van, mas é Iveco. Pode mandar aí se a gente acertou, tá? 991869070. E eu preciso terminar o programa logo que eu tenho que voltar pra mecânica lá, hein? Mas agora é sério, ô Lupe, eu imaginava que a Ponte fosse lograr êxito, viu? Cara, mas eu vou falar um negócio. Gostei do time do Primavera, viu? Muito bem treinado, defensivamente. Mas era um ferrolho, cara. Defensivamente. Não, mas a Ponte teve volume de jogo. A Ponte mandou bola na trave. O primeiro tempo da Ponte foi muito bom. Foi muito bom. O goleiro defendeu. O Heitor foi muito bem quando ele disse que o resultado ontem à noite ficou em segundo plano, né? O Elvis realmente é o grande nome da Ponte, é o jogador mais decisivo da Série A2 em termos de passe, finalização e gols marcados. E assim, preocupa. Mas também vamos olhar para o copo cheio. Fábio Sanches ontem era para jogar ali 65, 70 minutos, teve que jogar o jogo todo por conta do cansaço muscular do Matheus, e foi o que o Hélio disse de positivo. Não foi o jogo. Mas eu senti que ele sentiu um pouco, sim, o físico. Mas é a primeira partida dele na temporada, né? Acho que isso ia acontecer. E até por conta disso, acabou surpreendendo positivamente o Hélio, mesmo com essa questão física, ele terminar o jogo. Mas é impressionante como ele organiza, né? Ele é um cara, ele é um zagueiro que não é espalhafatoso, né? Ele é muito discreto. Eu gosto de zagueiro assim, não é atabalhoado. Por exemplo, o lance do pênalti. Realmente, não foi pênalti. Agora, o Thiagão, ele vai de uma maneira na bola que ele dá margem para o juiz interpretar a penalidade. Ele vai muito atabalhoado. Sim. Aliás, é uma característica do Thiago. Ele é novo, é algo que ele pode, né? O próprio Hélio dos Anjos pode colaborar nisso. Ter um pouco mais de calma, comedimento na hora do combate, porque vai muito maluco na bola, o atacante, dentro da área, o atacante é quase que intocável. Ele chegou todo atabalhoado, o atacante se jogou, e aí, meu? Se jogou, gente não foi. Mas a maneira como ele chegou, parecendo um bonecão de Olinda, sabe aquele boneco de posto? Todo... Sim. Isso fez o árbitro... dá margem pra ele interpretar. O Arnaldo, que falava isso bastante, induziu o árbitro ao erro. Exatamente. Isso. Se tivesse VAR, com certeza o árbitro de vídeo ia chamar o árbitro, dá uma olhada lá, porque sei não, hein? Mas aliás, esse VAR também, vamos ser sinceros, gente. Ontem no jogo Palmeiras e São Bento, o Rony era pra ser expulso, gente. Ele foi com a intenção de pegar o cara. Isso, entendeu? O Rony era pra ser expulso, o Abel era pra ser expulso e o Hendrick também. Na verdade, ninguém sabe interpretar qual é a função do VAR, né? Ele pode entrar nesse lance, ele não pode, é lance só de interpretação da arbitragem. É um negócio maluco, confuso, e por isso que gera aí tanta confusão, principalmente aqui no futebol brasileiro. Pelo amor de Deus. Ô Lupe. Pois não. Você falou do Fábio Sanches, acho que outro destaque também é a fase do Pablo Diego, né? Nossa. Pablo Voltou Diego muito bem no sábado contra a Portuguesa Santista e ontem fez um golaço e só não fez mais por causa do goleiro do Primavera, né? Tem tanta gente da imprensa que critica o Pablo Diego, né, Heitor? Tem. Não, ele é um dos principais jogadores da Ponte hoje, sem dúvida nenhuma. Sem o Elvis nesses próximos jogos, ele tende a ser aquele cara que vai conduzir o setor ofensivo da Ponte. Até porque o Gé deu uma caída, né? Isso está notório para todo mundo e é até esperado, né? Um jogador que veio da 4ª divisão estadual dificilmente ia manter um nível assim, uma constância logo de cara. E o próprio Hélio ontem já meio que projetou o meio de campo que ele tá pensando contra o Fluminense. Ele citou o Leonaldo, o Felipe Amaral lado a lado, falou que o Tavares pode fazer o lado esquerdo ali e o Matheus Jesus entrar na função que o Alves vem fazendo, fechar uma linha de 4 ali. Ele já meio que sinalizou que é uma possibilidade para terça que vem já. E ontem o Hélio meio que criticou ali a lateral direita, né? Falou a Ponte não achou, né, Lupe? A Ponte, o Heitor pode até
participar também, ele não achou. O Luiz Felipe não é da posição e também tecnicamente deixa a desejar, embora seja um jogador brigador, lutador. O Mailton, nada, né? Ainda não apresentou o futebol que dele se espera. E o Everton também, a mesma coisa. A Ponte não achou, ela tem 3 laterais e que na realidade não tem nenhum conseguiu satisfazer o professor Hélio. O Hélio também é difícil satisfazer. Aliás, parabéns pro Hélio. Um ano de Ponte Preta hoje é muito difícil encontrar um treinador que dure tanto tempo num clube. Parabéns, Hélio. 22º na história da Ponte em termos de longevidade no comando. Parabéns, Hélio dos Anjos. Uma figura muito gente boa. Aliás, qualquer dia desse nós vamos trazer o Hélio ao vivo aqui no Arena. Vamos. Hein? Tanto ele... o Guarani não tem técnico, então vamos só no Hélio por enquanto. Pois não, meu. Falando do Hélio, desde o Guto Ferreira em 2015... A Ponte, de 2014 a 2015, a Ponte não tinha um técnico que passava um ano consecutivo no comando. Ou seja, são 8 anos aí, uma marca que o Hélio tá quebrando de 8 anos. Fora outras que quebrou com a questão de vitórias da Ponte, né? E outra coisa, né? Ele sofreu muito no início. Muito. E eu acho que assim, a gente critica muito a diretoria, eu não gosto muito de ficar falando isso, mas assim... A diretoria também deu uma confiança para ele, bancou a permanência do Hélio. Rebaixado, porque ele ficou marcado pelo rebaixamento. Exato. Apesar da campanha ruim do Gilson Kleina no início da competição do ano passado. Mas ele caiu com o time, ele ficou, evitou um rebaixamento para a Série B. E tem um outro detalhe também. Financeiramente as coisas não estavam em dia naquele momento. Ele segurou o rojão. Então, assim, méritos também para a diretoria por ter mantido o Hélio para a disputa da Série B do ano passado. E é o único treinador que tem um dublê, né? Quando ele não tá bem, põe o filho dele para falar, é a mesma coisa. Tá certo. É a mesma coisa. O Marcão de Indaiatuba participando aqui, mandou a foto do carro dele. Isso é um Jetta, Marcão. Baita carro, hein? Parabéns. Boa tarde, sou o Zé Carlos, estou curtindo a CBN, abraço a todos. Ô Zé Carlos, esse carro aqui, meu caro, é um carro importado. Não é não. É francês, não é? Ou é Peugeot, Citroën, essas coisas, hein? Gol bola. Esse aqui não é carro, mas esse é bom, hein? Esse aqui é aquilo lá que o Palmeiras não tem, Lupe. Esse aí é. É aquela marca lá, hein? Não, o Palmeiras tem. Tem Mundial? 51, tem. Entendi. Mas esse é dos bons. 7 faixas. Dava pra ouvir rádio até do Japão. A Valéria mandou aqui pra gente. Ô, Valéria, esse carro seu aqui é um carro bonito. É um painel quadrado desse jeito, é um Corolla. É bonitão esse, hein? Nivaldo, esse é difícil acertar. Você já mandou ele 2 vezes aqui, mas tá difícil. Esse aqui é fácil, Lupe. Vou deixar você falar. Esse é muito fácil, da Vanessa Rosa. Fala. Fiat Uno, Lupe. Esse é um Uno. Ô, Vanessa, pode mandar que é certeza que é um Uno. O Valdemir de Americana. O Valdemir mandou. Esse é bom, hein, Valdemir? Cara, vivendo essa faceta do Eliel em desvendar carros... É nova, né? Sensacional. 4h32, o que é, Eduardo? O Repórter CBN, vamos lá, vambora. Repórter CBN. Quinta-feira, 23 de fevereiro de 2023. O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, anunciou a construção de moradias temporárias para os desalojados e desabrigados na tragédia causada pelo temporal que atingiu o litoral norte de São Paulo no último fim de semana. Aproximadamente 3.500 pessoas tiveram que deixar as casas. O número de mortes já chega a 49. O governador afirmou que as equipes de busca têm encontrado fragmentos de corpos, o que exige um trabalho de identificação mais demorado. Ele comentou ainda que serão instaladas sirenes em áreas de risco de São Sebastião, um dos municípios mais castigados pela chuva. A forte chuva que atinge a cidade de São Paulo hoje deixou todo o município em estado de atenção para alagamentos. Carros foram encobertos pelo grande volume de água na zona sul da capital paulista. Segundo as autoridades, foram registrados ao menos 4 pontos de alagamentos intransitáveis. A Petrobras bateu o recorde em captura, uso e armazenamento geológico de CO2 no ano passado. Com isso, a estatal alcançou a marca de 10.600.000 toneladas, índice que equivale a mais de 5 bilhões de metros cúbicos do gás. A parcela corresponde a 27% em volume total de CO2 reinjetado nos campos do pré-sal.
A Suprema Corte dos Estados Unidos vai analisar se as redes sociais podem ser responsabilizadas por conteúdos criminosos postados pelos usuários. Atualmente, as empresas do ramo se valem de uma regra que isenta as plataformas. 2 processos sobre o tema já estão com a Corte. Um envolve o Twitter e o outro o Google. As decisões devem sair somente em junho. No horário de Brasília, 4h34. Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. Estradas. São 4h34. Mário Quintino chega com a gente para falar a situação das estradas, que esses carros que a gente está pedindo para os ouvintes aqui participarem nesse momento estão passando. Conta pra gente. Boa tarde, Mário. Exatamente, Eliel. Boa tarde para você, para todo mundo que nos acompanha. Eu já adianto que tem pista molhada em praticamente todas as rodovias que passam aqui por Campinas, então atenção aos nossos ouvintes, exatamente por conta das condições das pistas, começando pela rodovia Dom Pedro, que tem lentidão no trecho da Aladino Selmi até a chegada para a rodovia Anhanguera, já na região do Nova Aparecida, então atenção aí pela Dom Pedro. Na rodovia Anhanguera são 2 pontos de lentidão, o primeiro deles em Campinas, proximidades da John Boy Dunlop, para quem vai no sentido interior, e também em direção da capital, na altura de Jundiaí. Então a Bandeirantes, ao menos por enquanto, é o melhor caminho nos 2 sentidos. Liel. Portanto, se você precisa se locomover na região metropolitana, principalmente buscar sentido à capital, ou até mesmo interior, utilize a Bandeirantes, como trouxe o Mário, que volta já já dentro do ponto final, porque hoje vamos precisar muito de você e o seu mapa enorme aí, Mário, porque Campinas deve receber uma água forte já já. A gente aguarda você aqui dentro do ponto final. São 4h35. No quesito confiança, Embracon é nota 10. São 35 anos de experiência no mercado, com as melhores condições para realizar seu sonho. Consórcio Embracon é sempre o melhor lance. Hora do vôlei. Oferecimento Good Bom, super simples. Unimed Campinas, nossa força é cuidar de você. 4h36, hora do vôlei. Antônio Lupe, o que tem pra gente, hein? Vôlei Campinas volta às quadras domingo, dia 26. Fora de casa vai até Minas Gerais enfrentar o Araguari pela Superliga de Vôlei, 19ª rodada. A equipe precisa da vitória para se reabilitar na competição, até porque nos últimos jogos acabou derrotado. A última partida foi contra o Cruzeiro, 3-1 para o time mineiro. Portanto, o Vôlei Campinas precisando da vitória. 4h36. No Good Bom a gente trabalha para simplificar seu momento supermercado e assim, quem sabe, deixar toda a sua rotina um pouquinho mais leve. Por isso, em cada uma de nossas lojas, você encontra tudo sem perder tempo. Também dá para comprar online e escolher como receber. Tá em casa? A gente leva. Tá no caminho? É só retirar. E ainda tem o Clube Good Bom, com as melhores ofertas e promoções. Gostou? Então vem pro Good Bom. Super simples. De onde vem sua força? De achar que é impossível ou ir lá e fazer? De desistir ou acreditar em você mesmo? De se acomodar ou ser a transformação? De ser apenas mais um no mundo ou deixar um futuro melhor para as próximas gerações? Eu sou o Daniel Dias, nadador paralímpico, e a minha força vem de acreditar e fazer acontecer. A força da Unimed Campinas vem do seu propósito, o cuidado com o todo. E a sua? Unimed Campinas, nossa força é cuidar de você. Arena CBN. Quatro horas e 38 minutos. O ouvinte mandou aqui pra gente, o Márcio Mourão, Márcio de Nova Europa. Esse é muito fácil, esse eu queria ter visto antes, porque é o mais fácil de adivinhar de todos. É o Toyota Etios, porque o velocímetro dele, Lupe, fica no meio. É isso mesmo. Muitos taxistas usam o Toyota Etios porque ele é econômico e fica no meio o velocímetro. Esse aqui é o que a gente tinha que ter falado antes. E tem o sistema Economy, né? Porque você vai acelerando, ele vai mostrando ali se você está economizando ou gastando mais. Ou se você está pisando muito. Isso, e aí o que acontece?
Você vai ali modelando Aliás, o seu vocês pé são no viciados nesse acelerador. negócio de autonomia do carro? Eu fico olhando Cara toda do hora. céu. Se tô chegando maluco perto isso. do posto de combustível. É maluco, não. é maluco. Você... Mas outro dia eu fui confiar na autonomia e parei. Ah, mas ali é mais a média, Eu né? já. Não é- Eu tenho uma história sobre autonomia de carro. Eu gosto de história. Vai, põe calma. Conta, vamos lá que nós vamos ouvir agora. Viagem de 25 anos de casados meus pais. Vai todo mundo no meu carro para Campos do Jordão. Eu, minha esposa, meu irmão e meus pais. Olha ali, Campos do Jordão, tava faltando o quê? Uns 200 quilômetros, autonomia 250. Eu falei, tá, beleza, tem 50 quilômetros ali, né? Vai indo, essa margem vai diminuindo cada vez mais. Hora que eu vejo autonomia, 20, Campos do Jordão. 15 quilômetros, mas na serra, com o ar-condicionado ligado e 5 pessoas dentro do carro. Paramos, né? Paramos faltando 5 quilômetros para chegar. Meu pai perdeu o jantar que ele tinha agendado de aniversário de casamento. Vamos chegar no hotel 11 horas da noite só. A gente deu sorte ainda que a gente parou perto de um recuo. Então, assim, foi o tempo de encostar e a gente não prejudicou, assim, a serra, né? Os outros carros, a passagem dos outros carros. Mas olha, eu aprendi, velho. Eu tenho uma história, uma vez voltando da É no amor ou na dor, né? Parou, meu pane seca, confiando nessa questão de autonomia. Parou, voltando pra Sertãozinho. E aí, um amigo meu que tava vindo atrás parou pra me ajudar, só que ele foi no posto, pegou o combustível, mas na volta acabou o dele. Nossa! Ele não viu que o dele tava acabando, ele voltou com o meu, e aí ele teve que pôr o meu no carro dele louco, e cara. voltar no posto pra pegar mais. Mas essa é a média, né? Porque você já viu, às vezes, por exemplo, tá 150, aí você anda em estrada normalmente, aí aumenta. Aumenta, exato. É um negócio louco. O negócio é ficar tranquilo ali, andar no limite certo, que aí economiza. Eu sei que o ouvinte tem curiosidade em saber como é que funciona. Os jornalistas, normalmente, eu sou pão duro. Eu tenho um escorpião no bolso. Minha esposa quer morrer, porque eu entro no carro, ela liga o ar, eu vou lá e desligo. Não, mas no meu caso eu nunca senti reflexo de aumento de combustível. Aumenta. É o mesmo trintão de sempre. Pra mim, entendeu? Vamos colocando trintão e já era. Valéria, obrigado pela participação. Nivaldo, deixa eu mandar, eu não vou conseguir adivinhar o carro de todo mundo, mas abraço pra todo mundo que tá participando. Alô, Marcelo, obrigado pela mensagem. Marcelo, esse é antigo, hein? Deixa eu ver. Bonitão, isso aqui é um Fusca, pelo pedal sentado em pé, o acelerador, e também pelo volante. É um Fusca por volta de 66, 68. Isso é carro relíquia. Sei não, mas tá mais pra variante, hein? Não, é Fusca, certeza, Marcelo. Marcelo do final 58. Ouvinte aqui mandou, essa é Fiorino, conheço. Quem nunca, né? De Land Rover é fácil. É mole, é lindo. E pronto. João Galberto, abraço. O outro ouvinte aqui mandando que era um Siena. Esse aqui é Fusca Azul. Com certeza, 40 anos. Esse é Fusca Azul, a ré pra esquerda. Olha lá, o ouvinte falou, vocês acertaram, é um Sherry QQ. Tá vendo, Lu? Você viu? Tá E você vendo? falou que era uma Não, variante. eu então que você vai te pagar falei, o jantar. tá vendo? Você não falou que ia pagar o jantar? A gente conseguiu uma foto do carro do Fábio Scheib também. Fábio Scheib mandou. Fábio Scheib Participou mandou pra também. gente uma foto, nós vamos colocar na nossa live no YouTube. O Fábio Scheib mandou. Olha aí. Caramba, Bem, Fábio Scheib. Tá bem de Fabião. carro, hein? Leva a gente pra dar uma voltinha. Imagem, papai. Parabéns, hein? E o rapaz lá avisou, né? É com essa que ele chega no Novelli Júnior lá? É com essa. Bonito, hein? É melhor que no Quem tá Júnior com Paulista. curiosidade, vai lá no YouTube pra dar uma olhadinha no carro do Fábio Scheib, que o Daniel França vai colocar de novo daqui a pouco. Que baita carro, hein? youtube.com/CBN Campinas. O ouvinte mandou aqui pra gente, adivinha com que eu trabalho. Lembra daqueles negócios de níquel, que você coloca a moeda de R$1, de 50 centavos? Sim, É o Uber. sim. Certeza, pra dar troco. Tá aqui, ó, o níquel dele aqui, ó. Certeza que é um Uber. Mauro Medeiros, grande Mauro, mandando um recado pra gente. O outro ouvinte aqui acertou, Nissan March. Te falei, Lupe. Não, isso foi Vai na assim, eu que minha. acertei. Misael de Paulínia. Aliás, bem lembrado. Lição de casa, hein? Estaremos em Paulínia na terça-feira, dia 28, aniversário de Paulínia, 59 anos, no nosso News Truck. Boa. Opa! A estreia desta do Arena no Do News Truck. Arena no News Truck. Vamos lá pro News Truck. Todo mundo de Paulínia que quiser tirar uma foto, criticar, jogar ovo não pode. Mas quiser ir lá fazer alguma coisa, estaremos no News Truck na segunda-feira. Não, terça-feira, dia Terça-feira. 28. Dia do jogo da ponte. Dia do jogo da ponte. Então precisamos voltar Se com quiser levar pão de queijo, eu gosto também, viu? O Paulo Kikuchi falou, Eliel, é isso aí, é um Corolla. Falei. Paulo Kikuchi? É. Cara, o Paulo Kikuchi, ele é sensacional. Ele é amigo do Jorginho. Ah, é? É, assim,
Não tão amigo. Não tão amigos, são colegas. Nem colegas. Conhecidos. Porque é ele o amigo do Jorginho? É o japonês. Ele é o japonês. O barbudo eu não sei quem é. Ele é o japonês da cadeira? É, o japonês da cadeira. É ele? É o Paulo Kikuchi. Paulo Kikuchi. Meu Deus do céu, É ele cara. que tava ontem abaixo ali da CBN? Que xinga. Xinga não, ele tem um dicionário de palavrões. Meu assim, senhor! Ele é gente boa demais. Um abraço, ele sempre tá sintonizado na Ele CBN. é o Zé do rádio da ponte, vocês sabem? Ele fica com o rádio ali. Sport Recife, que fica enchendo o saco dos Ontem eu vi esse cara com o rádio. Ele é folclórico ali. O Zé do rádio morreu. Não, o Paulo Kikuchi. O Paulo Kikuchi tava lá. Ele é do rádio da Ponte Preta. O Paulo Kikuchi e o Carlinho. Um abraço pros dois. Paulo César de Hortolândia. Paulo, é uma Spin ou um Onix, sem medo de errar. O ouvinte mandou aqui, avante palestra. Isso aqui é um caminhãozão, meu amigo. É um Mercedão bonito. 7 marchas, grandão, hein? O ouvinte mandou aqui, é um Prisma. Que carro é esse? Esse é difícil também, hein? Mas é um Sandero, Guilherme de Americana. Rinaldo de Tatuí. Alô, Rinaldo. Fernandes de Campinas. Diógenes. Grande nome, hein, Diógenes? O outro ouvinte aqui, Reginaldo de Campinas. Enfim, Reginaldo de Campinas é o cara que coleciona carro velho, não é? Que show, hein? Acho que não é? Aquela foto do Fusca era sensacional. 991869070 pode participar do WhatsApp da CBN, a gente tá no ar. Vamos até mais tarde. Mas tem gente dando bronca na gente, viu, Carlão? Faz parte. Quer ver, ó? Vamos ver. Boa tarde para todos. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Eu pensei que eu tinha ligado num programa de esporte para falar sobre futebol, né? Faz 25 minutos vocês estão falando de carro. Pô, vocês querem falar de carro? Vão na concessionária, vocês estão de sacanagem. Mas foi brincadeira. Eu pensei sério. Foi brincadeira. Seu sapeca. Foi brincadeira. Próximo ouvinte. Boa tarde, Pio. Boa tarde, Carlão de Freitas. Boa tarde, Lupe. Forte abraço aí para todos aí. É o Aguinaldo aqui do Jardim São Judas Tadeu, segurança da Ponte Preta aí. Eu acho que é um Mitsubishi ASX aí, hein? Pode... Isso é de carro de boleiro, hein? Pode pontuar aí que eu acertei aí, ok? Valeu, forte abraço aí para todos vocês nessa tarde. O Aguinaldo foi quem me barrou maravilhosa e ontem. chuvosa de Campinas. Não Valeu, deixou pessoal. entrar no estádio, o Aguinaldo me barrou. Não. O Aguinaldo ele fica no vestiário da arbitragem. Por isso mesmo. Queria ir lá falar com o juiz. Entendeu? Maluco. Aliás, ontem eu fiquei o primeiro tempo inteiro lá no jogo da Ponte. Aí eu decidi sair e comprar um espetinho. A Ponte fez 1-0. O espetinho ficou pronto, eu voltei pro estádio, pênalti pro Primavera. Aí eu fui embora. Falei, o problema sou eu. Aí ficou um só. Mas enfim. Mas continuem mandando a mensagem de vocês, Paulo, é muito legal. Aí ele lembrou que esqueceu a carteira no Majestoso, voltou, o Elvis lesionou. Mais um ouvinte antes da gente abrir o sarcófago. Eu jogo bola e um tempo atrás rompeu a minha panturrilha e eu fiquei procurando na arquibancada quem tinha jogado a pedra. É bem isso a sensação. É bem descrito mesmo, é isso mesmo. É uma pedrada. Parece que é uma pedrada, é doído. Vamos pro sarcófago, que a gente tem que falar ainda da Copa do Brasil. Aliás, Cuiabá, Daverson, a galera zoou o pessoal do São Raimundo na hora errada. A gente tem que falar da Libertadores, tem que falar de um monte de coisa ainda. E o Lupe só quer ficar falando de carro. Vamos abrir o sarcófago, então. Hoje eu tô zen. Hoje tá eu tô tranquilo, Você porque, vai fazer na porque maciota hoje vai ser. Hoje vocês vão acertar com tranquilidade. Falta de confiança, Lupe. Falta de confiança total. Nós vamos pro Campeonato Brasileiro, dia 23 de fevereiro. O Guarani entrou em campo. Estádio Paulo Machado de Carvalho. O meu, o seu, o nosso. Pacaembu. Sábado, 8.429 pagantes. O Guarani entrou em campo com Narciso no gol, Gustavo na lateral direita, Missinho e Pereira na zaga e Rocha na lateral esquerda. Valmir, Ailton e Birubiru, Anderson, Vanderlei, depois Mauricinho e Roberto Gaúcho, depois o... Ih, rapaz, não sei aqui minha letra. Não. Fito Neves era o técnico do Guarani. O São Paulo entrou em campo com Zete no gol, Cafu na direita, Antônio Carlos, Ronaldo e Nelsinho, Sidney, Suelito, depois KT e Raí, Palinha, Miller e Elivelton, técnico da equipe, o glorioso Tele Santana.
O Guarani venceu por 1-0. Gol olímpico de Ailton aos 40 minutos do segundo tempo. Eu já sei. 23 de fevereiro de... Deixa o Carlão por último que ele já sabe. Fábio Scheibe. Eu já sei. Eu também acho que eu vou matar em cima, né? Pela escalação do Tricolor Paulista, 1991. Quase, Fábio Scheibe, quase. Heitor. O Fábio Scheibe deixou na cara do gol, né? Na cara. 1992. Bingo. Você viu que hoje eu tô relax, né? Tranquilo. Aceitou numa boa? Na boa. Sabe por quê? Esse time do São Paulo aqui tinha sido campeão brasileiro no ano seguinte. Campeão mundial no ano seguinte. Campeão brasileiro de Não, no mesmo ano, né? Foi 92 ou 93? 92 foi campeão mundial. Foi? 91 contra o Bragantino, campeão brasileiro, 92 campeão E sabe o que é interessante aqui? mundial. Foi a quinta rodada do Campeonato Esse Brasileiro. time do Guarani perdeu as 5 primeiras em 92. Ele perdeu os 5 primeiros jogos, o São Paulo tava invicto. E aí com um gol olímpico, e foi um golaço. E aí o Guarani desandou a vencer. Ailton. Ô, Carlão, Oi? esse Ailton é o Ailton Queixada ou não? Não, é o Ailton que foi auxiliar do Jorginho. Ailtinho, que eles falam. Sabe o Meinha? Foi auxiliar do Jorginho na Ponte. Jogou na Ponte também. Boa. Jogou no Flamengo. E esse Birubiru era o Birubiru mesmo? Birubiru. Birubiru, isso. Birubiru. Original. Birubiru. Você não comeu arroz lateral, Carlão? É bom, né? Bom. O Gustavo, lateral. Gustavo que jogou no Palmeiras, lateral direito. É. Arroz Birubiru é bom demais. Muito bom, Arroz velho. Birubiru é uma Nossa, delícia. Então o Birubiru é o Birubiru. É o Birubiru. Então, É ele mesmo. Eu pensei que era outro Birubiru, mas é esse Birubiru, aquele que você achou que era o Birubiru. É porque são vários Birubiros. Conversa de louco. Termina logo. Vamos fechar o sarcófago relax, tranquilo, até porque... Birubiru. Guarani 1, São Paulo 0, 23 de fevereiro de 1992. Ailton, gol olímpico, um golaço. Hoje no sarcófago aqui no Arena. Deixa eu só falar um negócio aqui. Há pouco eu disse do Reginaldo de Campinas coleciona carro velho. Não, é carro antigo. Carro antigo. Deixar bem claro, porque o pessoal pegou no pé aqui. Não é carro velho não, gente. É carro antigo. É igual então, falar carro motociclista antigo e motoqueiro. Motoqueiro, não pode. Então ele Sanfoneiro coleciona acordeon. carro antigo. Porque o ouvinte foi bem na explicação dele. Sabe por quê? Porque o ouvinte falou assim, Liel, carro velho, se você não dá manutenção no carro novo, daqui 3 anos ele é velho. É verdade. Isso é verdade. Boa, Então ele coleciona vivendo e carro aprendendo. antigo. Se você não faz a revisão periodicamente... O quê? Periodicamente. Isso. O seu carro, ele fica velho sendo novo. Às vezes o novo é velho, o velho é novo, entendeu? Você tem feito bom. revisão Valeu, periodicamente ou não, Lu? Só no Birubiru. Arena CBN. Cuidar da sua saúde nos inspira. Pronto atendimento otorrinolaringologia do Hospital PUC Campinas. O lugar certo para você receber os melhores cuidados para a sua garganta, ouvido e nariz. Uma equipe de médicos especialistas pronta para tratar com precisão os sentidos essenciais das pessoas. Atendemos todos os dias, das 8 às 17 horas. Hospital PUC Campinas. Diretora técnica doutora Rita Ishida, CRM 67349. Programa Humanideia, com Fernando Moraes, na CBN Campinas. Seu programa para momentos de reflexões, entrevistas, literatura, filosofia, debates, conhecimento, novas ideias e pensamentos, proporcionando o desenvolvimento humano e a transformação pessoal. Humanideia, o humano fazendo a diferença, com Fernando Moraes. Todos os sábados, às 10h30 da manhã. Espero vocês! Precisa de um bom serviço de manutenção para o seu carro? A Oficina T-Service é a sua solução. Atendemos as principais marcas como Toyota, Fiat, Honda e Renault, com mecânicos altamente treinados. Temos os melhores preços da cidade e garantimos o melhor atendimento. Não perca mais tempo procurando, não é preciso agendar. Estamos na Avenida Francisco José de Camargo Andrade, 434 em Campinas, perto da Torre do Castelo. Tire dúvidas no 1933704200. A Oficina T-Service é a sua melhor opção em manutenção automotiva. No trânsito, escolha a vida. O Beach Tênis chegou para ficar. Agora é a sua vez de conhecer o CT Lucas Souza. Em Valinhos, estamos no Na Quadra, a maior arena de beach tênis do mundo. Em Campinas, estamos no Clube Cultura e em breve na Decathlon. O CT Lucas Souza tem estrutura completa e uma equipe especializada de alto nível pronta para elevar a qualidade do seu jogo. Viva de perto a energia do CT. Para mais informações, ligue 19 99973 1516.
Muito mais cinema na sua vida é com a Rede Cineplex. Com os maiores e melhores lançamentos, na Rede Cineplex você conta com salas modernas, telas gigantes, som e imagem digital 3D de última geração, poltronas super confortáveis e uma bombonière completa. Confira a programação completa em cineplex.com.br ou baixe o aplicativo. Em Campinas, no Shopping Prado Boulevard. Em Paulínia, no Paulínia Shopping. E em Itatiba, no Itatiba Shopping. Se apaixone pela magia do cinema com a Rede Cineplex. Fevereiro é o mês de uma das cidades mais importantes da região metropolitana. E a CBN Campinas visita Paulínia para celebrar os 59 anos de uma cidade forte que se tornou referência econômica no estado. Mas qual a história ao longo destes anos? Quais os feitos econômicos, os avanços tecnológicos e os principais desafios de hoje e de amanhã? Para debater estes e outros temas, o News Truck CBN marca presença no aniversário de Paulínia, ao vivo no Estúdio CBN e no Arena, em frente à Prefeitura, na terça, dia 28. Arena CBN. Não é carro velho, é carro antigo, pelo amor de Deus, Eduardo Rodrigues. O cara já falou aqui. Ô Daniel, essa eu vou acertar, do final 0436, e depois a gente vai falar mais de bola, mas só para finalizar, essa aqui é uma Kombi e eu matei pelo freio de mão, pelo lugarzinho que você põe dinheiro ali na Kombi, e o freio de mão que você puxa ele logo no meio do carro, é um freio de mão diferente. Mas manda aí, Daniel, seria um prazer você mandar pra gente se estamos certos, do final 0436, que mandou aqui o recado pra gente, muito legal. Gente, muito legal a interação dos ouvintes hoje, foi realmente genial, genial mesmo, algo que deixa a gente até arrepiado aqui, viu? Foi uma participação intensa, pesada, marcante e também, por que não, vibrante, né? O Heitor Esmeriz, o que você achou do Galo ontem, hein? Ontem até no palpitão eu tinha projetado um empate entre os dois times, né? Já que ninguém falou, eu falo por mim, né? Mas eu acho que o Galo sentiu a falta do Hulk, o que é esperado pelo nível do futebol que o Hulk vem praticando. E não gostei muito da atuação como um todo do Galo. Acho que o empate ficou de bom tamanho, eu diria até no lucro para o Atlético Mineiro. Viu? Você gostou, Carlão? Achei um Atlético preguiçoso, realmente. Então tava normal. O Hulk fez falta. Pelo menos traz o jogo, né, pro Brasil, e tudo indica aí que o Atlético poderá vencer, mas precisa melhorar. Quando entrar de vez na Copa Libertadores, com este nível de atuação, não vai longe, não. E aí, hein, Lupe? Eu não vi o jogo porque estava Então, o que você achou, Fábio Scheib? Você chegou a ver o jogo ou não? Já que estamos falando de carro, né? O Atlético está com o freio de mão puxado ontem. Nossa, essa é nova, hein? Ninguém nunca falou uma dessa no futebol. Boa, Fábio Scheib. Essa tem, Ziriguidum, não tem? Essa é boa. Um time devagar, lento mesmo, como o Carlão disse. Até o Cudê, depois do jogo, falou que não aprovou a atuação do Galo. E o Atlético poderia ter aproveitado o estádio vazio, né, sem pressão de torcida, sem nada mais. O Carabobo trocou, inclusive, o local da partida, né? Era para ser em Valência, foi para Caracas. E o Galo se mantém vivo, mas deixou a desejar realmente. Mas é que você diz que eu sou bom. Essa é boa, hein, velho? Nossa, essa daí, linda. O peão garra na terra e sai arando ouvindo uma dessa. Eita. Ó, o ouvinte mandou Kombi Clipper 1995, sensacional. Tá vendo? Pelo freio de mão a gente acerta. Falando dos outros jogos da noite, o Palmeiras a gente deu uma pincelada, mas é porque é difícil ficar falando toda hora o Palmeiras ganhou de novo, né? É chato, né? É um negócio que é meio, né? Ganhou. O Bragantino até enfrentou, né? O Everton foi eleito um dos melhores, jogou bem, praticando boas defesas, o Rony, para variar, indo à rede, cabeceando, né? Fazendo gol de cabeça. O Rony não é alto assim, mas tem um posicionamento incrível dentro da área. E mais uma vez uma bela exibição do Palmeiras, que caminha a passos largos rumo à primeira posição. Mas o Bragantino foi o dono do segundo tempo ontem, Carlão. Só deu o Bragantino no segundo tempo inteiro. Boas oportunidades. Cara, até eu levantei essa resenha lá na redação. Eu tenho a impressão que pro adversário, esse gramado sintético do Palmeiras é terrível, cara. Parece uma quadra realmente. É muito liso, Pro adversário se adaptar ao jogo, demora, hein?
A Arena Corinthians também, assim. Mas eu acho que o do Corinthians é natural, né? A grama, né? Agora o do Palmeiras... mesclado, né? Nossa. O problema é que o Palmeiras parece que faz o adversário sofrer com o gramado dentro do Allianz, fora do Allianz, não tem na Lua, em Marte, do momento. na China. Pelo amor de Deus, gente. Ó, o Cruzeiro tá pegando o Caldense pelo Mineiro agora e o United tá jogando contra o Barça, hein? Jogo na volta da segunda fase da Liga Europa, que é a sul-americana deles lá, né? E a gente tem que destacar também a surpreendente classificação do São Raimundo, né? Contra o Cuiabá. E acabei de pegar aqui no Twitter, o pessoal lá da última divisão, que é um perfil que acompanha, o São Raimundo, que eliminou o Cuiabá ontem, Cuiabá Série A, ele tem o mesmo técnico desde 2013, Chiquinho Viana. E ele dedicou a classificação ao povo de Roraima, que sofre com a tragédia Yanomami. A gente só sai em escândalo em rede nacional, vamos sair pelo bem, então. Boa! O Chiquinho Viana, técnico do São Raimundo de Roraima. Aliás, o São Raimundo de Roraima pode encarar um paulista, né? Porque o Botafogo pega o Parnaíba. Botafogo de Ribeirão Preto. E se o Botafogo de Ribeirão Preto passar, pega o São Raimundo. Essa vaga aí era pra ser o Guarani, né? Mas... Com técnico novo o Botafogo, hein, Leão? Não entendi. Adilson Batista. Com técnico novo. É verdade, Botafogo. Adilson Batista, né? Técnico novo? Não, velho conhecido do Botafoguense, né? O Botafogo fechou com o Adilson Batista depois de dar uma de Flamengo na demissão do Dorival, né? Demitiu o Paulo Baier, o time quase classificado, enfim, né? Mas tudo bem. Hoje tem Vasco pela Copa do Brasil, não tem? Vasco. Vasco e quem? Trem. Eu acho que hoje o Trem passa por cima do Vasco. Mentirinha, Vasco. Vamos embora. Chegou a hora já? Tá rolando lá, Eduardo? Tá, então vamos embora. Tchau, Fábio Scheibe. Valeu. Parabéns pelo carro, Fabião. Heitor, aquele abraço, meu velho. Tamo junto, galera. Amanhã é sexta da maldade, hein, Lupe? Até lá. Até lá. Tchau, meu caro Carlão. Obrigado, Daniel França, Eduardo Rodrigues, e obrigado a vocês, ouvintes. Hoje foi qualquer coisa assim de louco. Foi lindo. Beijo. Arena CBN. Repórter CBN.